Alô, amigos do blog de Carros e Motos do Correio do Povo, blog de Carros e Motos do Multimídia do Correio. Eu já estava com muita saudade de vocês, está tudo contingenciado e nós voltamos então aos nossos comentários semanais aqui no mundo virtual. E vocês sabem que a minha área é automóveis, a minha área é mobilidade e claro que essa pandemia trouxe muitas modificações ao mercado automobilístico num plano global. A pandemia reduziu as perspectivas do automóvel no ano de 2020, ao menos em termos de quantidade, não de qualidade. As montadoras continuam com seus planos intocados. Quando a pandemia entrou em março, as montadoras estavam mundiais, as grandes marcas mundiais estavam num plano de mudança estratégica do motor a combustão para híbridos e elétricos principalmente, e foram pegas no contrapé. É óbvio que quando você está investindo como a Volkswagen, o grupo Volkswagen 60 bilhões, ou como uma Mercedes-Benz que está investindo também mais de 50 bilhões na mudança de sua linha, é algo dramático você de repente se ver diante de um mercado que não está mais comprando, não está mais comprando em qualquer segmento do mundo do automóvel. Ao menos foi isso que aconteceu em março, quando os mercados mundiais caíram em torno de 70%. Foi realmente uma queda brutal. As montadoras tiveram prejuízos enormes. A Volkswagen naquele momento estava perdendo 2 bilhões e 700 milhões de dólares por semana. Prejuízos por quê? Porque uma Volkswagen, por exemplo, tem 130 fábricas no mundo. São 126 fábricas. Vocês imaginem movimentar esta estrutura magnífica com um produto somente, que é o produto automóvel. Serviços e tal, que são paralelos, mas a essência da core business, que se diz, a essência do negócio é o automóvel. Se o automóvel para de vender, a receita dessa qualquer grande marca mundial, ela sofre uma queda vertiginosa. Foi o que aconteceu, mas no continente europeu, como na China, houve um lockdown, medidas estratégicas, medidas muito duras, que acabaram reduzindo a potencialidade do vírus. Hoje, grande parte da economia europeia já reabriu. Tem países como os países ali da Croácia, dos países do Báltico que estão praticamente livres do vírus. Há um nível de contaminação hoje muito menor na Alemanha. A Alemanha teve uma vitória sobre o vírus impressionante. Fizeram lockdown, fecharam cidades, fizeram checagem de praticamente toda a população. Foram medidas tomadas por governos que realmente enfrentaram com a ciência e com logística o problema da pandemia. Naquele momento, a Angela Merkel anunciou que a Alemanha novamente teria que fazer um grande sacrifício. E fizeram. A Alemanha tem uma maturidade enorme em termos de sociedade, porque eles passaram pela tragédia da Segunda Guerra Mundial e a tragédia do fascismo, do autoritarismo, do nazifascismo, que destruiu a Alemanha. A Alemanha tem hoje um apego enorme pela democracia, ela não suporta nenhuma aventura autoritária e claro que Angela Merkel tem um poder moral, naquele momento teve um poder moral de reduzir, de implementar medidas que foram muito duras para a população alemã. O resultado é que as empresas alemãs se beneficiaram. Hoje a Mercedes-Benz já retomou muito, por exemplo, da sua produção, a Audi, a BMW, o próprio grupo Volkswagen, que é o maior grupo econômico da Alemanha, com as suas 12 marcas globais. Então as medidas fizeram efeito, né? Mas não quer dizer que o vírus tenha deixado o mundo. Ele está por aí rondando e isso afeta, evidentemente, a comercialização, afeta o consumo. Aqui no Brasil nós temos uma situação bem diferente. Nós temos já mais de 100 mil mortes, um país cuja estrutura hospitalar, médica, não permite tantas mortes assim. Então isso vai realmente abatendo o ânimo das pessoas. O consumo de automóveis também caiu muito no Brasil em todos os segmentos. Não é a 70%, mas caiu 35% ou 40%. Eu fiz uma entrevista, a questão de poucos dias atrás, com o presidente da Associação Nacional de Fabricantes de Veículos Automotores, o Luiz Moraes, é um economista, ele também é um dos executivos da Mercedes-Benz do Brasil. Ele lida com todas as marcas que estão no mercado brasileiro e latino-americano, porque o Brasil exporta para toda a América Latina e o Luiz tem uma visão bem aprofundada. E ele não negou na entrevista sobre os problemas que as montadoras vêm enfrentando. Redução de produção, contingenciamento, porque é um país que ainda tem um nível altíssimo de contaminação. A produção sobre contingenciamento, que é um negócio bastante difícil, você colocar
centenas ou milhares de operários e funcionários dentro de estruturas fechadas, fábricas, você vai ter que usar, como estão usando, segundo me dizia o Luiz Moraes, medidas drásticas de sanitização e de medicina também. Qualquer problema, imediatamente uma temperatura um pouco acima da média para um operário ou para um funcionário, ele é retirado, e também estimulou-se, isso foi estimulado pela pandemia, tudo torna-se também muito online, né? As vendas hoje da indústria automobilística ainda, embora as revendas abrem e fechem no Brasil devido às pesquisas realizadas em regiões, às vezes aumenta os picos, aí novamente tem-se um contingenciamento maior, picos de contaminação, depois reduz, aí abre o comércio, mas é uma questão que difícil, porque prejudica o comércio, prejudica todo mundo, também o Brasil está numa situação da sua economia muito difícil, mas na indústria automobilística as medidas sanitárias estão dando certo, a produção continua, claro, caiu, segundo Luiz Moraes, presidente da Anfávia, já caiu mais de 30%. O Brasil pretendia, nesse ano de 2019, bater ali nos 3 milhões de unidades. Vai ficar mais ou menos em 1.600.000, 700.000. É muito pouco para uma capacidade instalada de produção de mais de 5 milhões, até 6 milhões de veículos. Claro que isso gera prejuízos muito grandes para os montadores. E o presidente da Anfávia falou que as montadoras não estão numa situação fácil financeira nesse momento, com fluxo de caixa para financiar os seus negócios. Quando as vendas caem, o fluxo financeiro diminui, é evidente. Mas, de qualquer maneira, nós temos que ter muita fé, primeiro fé em Deus, fé na ciência, que alguma coisa se resolva, principalmente aqui no nosso Brasil. E que tudo volte a pode ser um novo normal, né? Que tenhamos que usar máscaras por mais de um ano, talvez, não se sabe, mas tomara que a contaminação fique reduzida e que tudo vá aos poucos, a própria produção da indústria automobilística voltando ao seu normal, a comercialização de veículos voltando ao seu normal, a questão presencial nos showrooms, que é muito importante, tremendamente importante para as vendas, não é só online que resolve, por exemplo, a negociação de venda de um automóvel. Por enquanto, o que nós estamos é contingenciados. Eu me permiti fazer esse comentário sem máscara porque eu estou no ambiente contingenciado, sanitizado e sem ninguém. Eu entrei aqui num horário que não está funcionando a revenda. Então, eu sou solitário nesse imenso showroom aqui. Nada próximo eu posso me dar o luxo de ficar alguns minutos sem máscara. Saio na rua, para caminhar em ruas solitárias, não. Aí você não precisa usar máscara. Agora, perto de pessoas, até por uma questão de respeito ao outro e o outro respeita você, usem máscara sem dúvida nenhuma. Amigos, até o próximo encontro, sempre prazeroso aqui no blog de Cara de Motos, no multimídia profissionalíssimo, talentoso do Correio do Povo. Até a próxima.